Bom dia, turma. Hoje a gente vai dar início à matéria de ângulos na circunferência na página 159. Tem dois tipos de ângulos na circunferência, o ângulo central e o ângulo inscrito. O ângulo central, o vértice dele fica no centro da circunferência. E o ângulo inscrito, o vértice dele fica encostado na circunferência, então ele não é no centro, tá? Então, essas são as duas diferenças dos ângulos da circunferência. O cálculo feito no ângulo da circunferência, o ângulo central, o tamanho do arco AB é igual ao ângulo. E, para você descobrir, tem uma fórmula na página 160, que diz o seguinte: AOB é igual a AOB dividido por 2. Por quê? Quando o ângulo está inscrito, né, a ponta dele está na circunferência, a gente tem que dividir ele por 2 para achar o valor do ângulo, tá bom? Fora isso, a gente tem 3 casos para se calcular o valor do ângulo. Tem o primeiro caso, que um dos lados do ângulo inscrito contém o diâmetro da circunferência. Então, um dos lados dele, do ângulo, é um diâmetro, ou seja, é a reta que pega ponta a ponta e passa pelo centro. Aí a fórmula o ângulo, né, dividido por 2, para você achar. No segundo caso, é a mesma coisa, só que o centro da circunferência não está contido nos lados nem na região angular do ângulo inscrito, ou seja, o diâmetro não está... O lado do ângulo, ele não pega o diâmetro, ele pega só um pedaço da circunferência. Mas o cálculo é o mesmo, você tem que dividir o ângulo por 2 para achar. E na página 161, que é o terceiro e último caso, é quando o centro pertence à região angular do ângulo, né? Aí ele está pertencendo ao centro. E o cálculo é o mesmo. Só que nos 3 casos, o que muda neles é a forma de calcular, tá? É o passo a passo. Mas no final das contas, o cálculo é o mesmo, tá bom? Lá na página 166, polígonos inscritos e circunscritos. A gente vai pegar a maioria dos polígonos e vai colocar ele dentro de uma circunferência e a gente vai conseguir descobrir, a partir disso, o valor do ângulo de cada um deles, tá bom? Cada um tem um cálculo diferente, tá ok? Lá na página 166, ele mostra os elementos, né, dos polígonos inscritos. Inscrito é quando o polígono está dentro da circunferência. Circunscrito, quando o polígono está fora da circunferência. Os elementos são os seguintes: o centro do polígono, que vai ser o centro da circunferência, o raio da circunferência, que vai ser o triângulo. O raio da circunferência é o segmento de reta que liga o centro até o vértice do polígono, que está pegando na pontinha da circunferência. O ângulo central do polígono, ele tem o vértice no centro e seus lados passam por 2 vértices consecutivos do polígono. Então, o ângulo, ele vai ser praticamente um triângulo tirado do polígono inscrito. E o ângulo interno é determinado por 2 lados consecutivos do polígono. Então, eu pego um lado do polígono com o outro e eu determino o ângulo interno, tá bom? Aí, mais abaixo tem um quadro amarelo escrito: polígono inscrito na circunferência é aquele cujos vértices pertencem à circunferência, ou seja, as pontas da figura estão dentro da circunferência, ele encosta na circunferência. Na página 167, agora ele vai falar sobre polígono circunscrito, quando a figura está por fora da circunferência, a circunferência fica dentro da figura. Aí, no caso, a circunferência ela tangencia o polígono, ou seja, ela encosta no polígono, tá bom? Aí tá escrito assim: polígono circunscrito na circunferência é aquele cujos lados tangenciam a circunferência, tá ok? Então, a circunferência ele vai tangenciar os lados do polígono, nesse caso, tá ok? Por hoje é só, eu vou passar atividade para vocês aos poucos, por conta de vocês terem 2 aulas. E é isso, galera. Qualquer dúvida, manda mensagem, do mesmo modo que a gente faz toda semana, tá ok? Tenha um ótimo dia e tchau!